abençoe. Graças a paz, irmãos. Glória a Deus. Vocês estão animados? Amém, irmãos? Nosso Deus é bom em todo tempo. Que louvor maravilhoso. Glória a Deus. Deus continue derramando bênção sobre o louvor dessa casa, em nome de Jesus. Sobre o grupo de música. Que Deus venha encher os corações deles de unção, de favor dele, da graça dele. Amém, irmãos? Nosso Deus é bom. Como o Lani falou, o último domingo desse ano, né? Estamos aqui juntos, mais uma vez, para celebrar o nome do Senhor, glorificar o nome dEle, receber uma palavra da parte do Senhor, né? E sejam bem-vindos aqueles que estão nos visitando, em nome de Jesus. E o Senhor colocou algo em meu coração, irmãos, e assim, nós vamos dar uma palavra hoje nesse Natal, né? Depois do Natal, já se iniciando logo o ano novo. Uma palavra de reflexão para nossas vidas, amém? Daquilo que Deus colocou em meu coração para a igreja hoje, eu creio no que Deus quer fazer. Eu vinha no carro comentando, eu falei até com Karine, e o Anderson também estava presente, que Deus vai fazer grandes coisas nesse novo ano que se iniciará, amém? O nosso Deus é um Deus bom, maravilhoso, irmãos, e Ele espera de cada um de nós maturidade espiritual, Ele espera de cada um de nós que venhamos conhecer Ele mais de perto, amém? Viver o favor dEle, a vida dEle em nós. Sabe, irmãos, e a concluir esses últimos dias, como a palavra fala, o fim dos dias estão se aproximando, e uma das coisas que a palavra fala é que iria esfriar o amor de muitos. E falar do amor de Deus e do esfriamento, irmãos, que iria vir sobre o mundo inteiro, é algo que está no coração do Senhor. E é uma das manifestações de que Jesus está às portas, amém? Amém? E é interessante aqui, no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, eu quero começar por aqui, 1 Coríntios, capítulo 6, quem encontrou sua Bíblia, dê um glória a Deus, quem não... Aleluia, essa palavra, esse versículo, 1 Coríntios, capítulo 6, Deus colocou essa palavra no meu coração, irmãos, para nós estarmos nesses últimos dias apercebidos, amém? Porque o mundo, irmãos, ele é enganoso, o inimigo ele não presta, ele vai tentar em todo o tempo, até no final do ano, ele vai tentar tirar o povo de Deus, esfriar a igreja do Senhor. Mas a palavra que diz aqui em 1 Coríntios capítulo 6, no versículo 15, versículo 15, amém? Glória a Deus. 1 Coríntios 6, 15, diz assim a palavra do Senhor: não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Quem de vocês sabem disso? Todos nós sabemos, né? Que hoje em Cristo Jesus nós fazemos parte do mesmo corpo, membros de Cristo. Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-ei membros de uma meretriz, não por certo, amém? Não por certo, não é certo que façamos isso. Vou pegar o corpo de Cristo, eu sou membro de Cristo, e eu tenho que entender isso, e eu tenho que dar testemunho de Cristo, que eu acredito que esse tema vai até o final do ano também, o testemunho de Cristo. E como eu sei que eu sou templo do Espírito Santo, que habita em mim, amém? Eu tenho que dar bom testemunho. E essa palavra nos mostra isso. Paulo está dizendo, você não sabe disso, que você é templo do Espírito Santo de Deus, que habita em você, existe um Espírito de excelência dentro de você. Aí ele diz assim, tomarei, pois, os membros de Cristo, e falo-eis membros de uma meretriz, não por certo? Ou não sabeis que os que se ajuntam com a meretriz, faz um corpo com ela? Porque serão, disse, dois em uma só carne, amém? Deus está dizendo, se você se une à meretriz, é um pacto, você faz um pacto com ela. E aí aqui é interessante que diz assim no versículo 17, mas os que se ajuntam com o Senhor é um mesmo Espírito. Em outras versões, os que se unem ao Senhor é um só Espírito com Ele, amém, irmãos? Então nós estamos unidos a Deus através de Cristo Jesus. Nós fazemos parte da família de Deus. E por fazermos parte da família de Deus, a palavra diz que nós temos que andar em novidade de vida. Amém? Eu sou nova criatura hoje.
Eu tenho que andar como filho da luz e não das trevas. Não é me orgulhando, não é querendo ser melhor do que está ali fora, mas é sabendo onde me cabe. É sabendo o meu comportamento nesse mundo, como tem que ser. Como eu tenho que ser. A palavra diz que não se acende uma candeia, porque Jesus acendeu algo em nós para se colocar embaixo da cama, mas sim no velador. Amém? Para que iluminar todos que estão na casa. E por onde vocês andar, que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então o velador era algo que eles colocavam, e naquele velador se colocavam as lamparinas, e a palavra diz que Deus acendeu algo em nós, e aquele que se une ao Senhor só espírito com Ele. Então por onde você andar, você é um espírito só com o Senhor. 2026 vai chegar, e você tem que estar com o Senhor. Mas irmãos, a palavra diz isso, glória a Deus. O Senhor não faz acepção de pessoas. A palavra diz que Deus não se alegra com a morte do ímpio, mas que ele se converta ao Senhor, que ele mude de vida, que ele seja obediente, que ele ande na luz da palavra. Essa é a vontade de Deus. Mas o mesmo Deus diz nesse texto, que quem se ajunta com meretriz faz um pacto com ela. Deus está dizendo, eu não posso ter um relacionamento com você, se você quiser comer da minha mesa e da mesa dos demônios. Beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios, está em 1 Coríntios. Eu não posso. Eu tenho que entender que hoje eu sou uma nova criatura. E que eu tenho que fazer a diferença mesmo no meio, irmãos, de pessoas que não conhecem a Cristo ainda. E muitos que conhecem. E aí, infelizmente, passam por cima do que está escrito na palavra de Deus. E aqui em Mateus capítulo 6, no versículo 24, Mateus 6, 24, o Senhor é bem enfático nessa palavra, quando ele diz assim, ninguém pode servir a dois senhores. Ele está dizendo, Jesus está dizendo, você não pode servir a mim e servir ao mundo. Você não pode alegrar o mundo e me alegrar. Você está dividido. E nós vemos, irmãos, nesses dias, comemorando-se o Natal, e vem familiares, e vem festas, vem banquetes, vem de tudo. Sabe, irmãos, mas nós temos que fazer a diferença. A palavra diz que em uma casa há vasos de honra e vasos de desonra. Sim ou não? Há vasos de honra e vasos de desonra. Mas nessa casa, quem é o dono dessa casa? Ele serve a Deus ou ao mundo? Então, quem serve a Deus, ele faz a vontade de Deus. Amém? Eu achei bonito porque, assim, eu esteve nesse Natal, eu convidado por minha tia, para a casa dela, tia Nalvinha, está ali sentada. Todo Natal ela faz algo na casa dela, nos convida também, nos vamos lá, na casa da mãe de Karine também. E uma coisa que eu achei interessante da casa de tia, que ela está aqui, eu posso falar, ela, sabe que nós temos, como a Bíblia diz, vaso de honra e vaso de desonra, é uma mistura, né, irmãos? E aí ela decidiu no coração dela fazer tudo para o Senhor. Amém, irmãos? Porque é o certo. Ali tinha pessoas que criam em Deus, filhos, netos, tem outros que não. Mas ela não fez a vontade da carne. Ela entendeu qual o Senhor que ela servia e como tem que ser o comportamento dela. Ela disse, vai ter louvor, vai ter a palavra e vai ter oração. E todos ficaram quietos. E todos comeram do que ela colocou na mesa, porque na minha casa quem manda sou eu. Amém? E ela ali foi louvor do começo até da hora que eu saí. Estava o louvorzinho tocando ali, todo mundo se alegrou. Conversamos, primos ali, tios, todos ali juntos ali. E foi aquele lugar que eu digo, meu Deus, que alegria, né? Como é bom. Como é bom, né? Não tem dúvida nenhuma. Mesmo que existam pessoas ali que precisam ainda conhecer a Cristo.
mas na verdade ela fez a vontade do seu Senhor. E como tem sido a minha vida diante do meu Senhor? Um Senhor que eu glorifico, um Senhor que eu digo que venero, que louvo a Ele, glorifico o nome dEle, mas por onde eu ando, como está sendo a minha vida? Como Ele está me vendo, é que vai fazer a diferença. Amém, irmãos? Amém. E aí 6,24 diz o quê? Ninguém não pode servir a dois senhores. Se você estiver servindo a mim e ao mundo, você não pode. Deus está dizendo isso. Porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um, isso é verdade, e desprezará o outro. Por mais que você pense que você está agradando, você não está agradando a Deus. E a palavra diz isso, odiar a um e amar o outro. Será que Deus está se sentindo odiado por você? Você está odiando a Deus, será? Porque se você estiver comendo do manjar do inimigo, você não está agradando a Deus. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Será que eu estou desprezando a Deus ou estou dedicando a minha vida a Ele? Não podeis servir a Deus e a Mamon, não podeis servir a Deus e ao mundo. Por isso eu vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida. E aí diz, final de ano eu vou receber uma palavra daquela de motivação. É no Natal e no Ano Novo. E não tem palavra melhor do que essa. Não tem palavra melhor do que essa. Para mim não existe. Não existe, não existe. E eu digo isso porque esses dias eu topei cada uma da pipoca, que eu digo logo assim. Estava ali no lugar ontem, 2 homens crentes. Eu disse, eu estou firme no Senhor, que eu falei algo para eles. Parece que ele pegou versículos que falam em bebida e disse que não tinha nada a beber. E eu falei para ele, ó, um pouco, a palavra diz que o vinho é escarnecedor e a bebida forte é alvoroçadora. E todo homem que nele cair nunca será sábio. Ah, mas não é bem assim. Jesus bebeu vinho, ele bebeu álcool, cerveja, ele bebeu cerveja. E eu fiquei só assim. E esse cabeçou dentro, das antigas ele. E eu só ali. Pronto, agora para formar algo, agora também é difícil. E o outro, o vinho é vinho mesmo, nós tomamos vinho. Eu bebo, não sei o que, um soltou que bebia também, pronto. Eu digo, vou fazer o quê? Se você bebe, a vida é sua, meu amigo. Eu comecei logo a me esquentar. Não tem nada a ver com a sua vida, não. Deixa ele se embriagar, faz o que você quiser. Tá bom, está certo. Não vou nem contar as porras como foi a resenha. E é interessante, irmãos. Em 2 Coríntios, capítulo 11, isso pode acontecer. 2 Coríntios, capítulo 11. Irmãos, eu acredito o seguinte, ou não é, eu falei para meu amigo, desde quando eu confessei Jesus, eu não toquei mais em bebida. E não está me fazendo falta. Mas se você está com saudade, o problema é seu. 2 Coríntios 11. Isso não é ser taxativo, não, é verdade. 2 Coríntios, capítulo 11. Eu gosto muito desse versículo. Já falei várias vezes na igreja. E nesse domingo eu vou encerrar também com ele. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia. O diabo, ele nunca vai brincar de ser diabo. Ele é astuto, mentiroso e pai da mentira. Ele vai enganar muitos nesses dias. O evangelho está sendo esturbado, irmãos. O evangelho está sendo dividido. Crentes fiéis estão indo embora. Crentes de raiz estão indo embora. Infelizmente. E 2 Coríntios aí, capítulo 11, 3, não é isso? Mas temo, Paulo estava dizendo, olha, ele sabia o tempo da partida dele. Paulo era um homem de Deus. Ele tinha um alvo. Ele tinha um propósito. Mas ele deixou algo para a igreja. E uma das coisas que ele falou, ele disse, eu temo, assim como a serpente enganou Eva, enganou, porque vai querer enganar muitos, com a sua astúcia,
assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos. As vossas mentes podem serem corrompidas de alguma forma e se aparte da simplicidade que há em Cristo Jesus. E se aparte da simplicidade, se apartar da simplicidade, é se apartar do amor, é se apartar da graça, é se apartar do conhecimento de Deus, é esquecer de Deus. Amém, irmãos? Amém. E aí é interessante nessa versão o que ela diz: mas estou amedrontado, dizendo Paulo, temendo que de alguma forma vocês sejam desviados. Já viu aquela pessoa que disse: eu já fui crente? Ela está dizendo: Satanás me enganou. Tem tanta gente por aí, irmão, Satanás enganando. Tanta gente, misericórdia. Quando eu vejo que é crente, diz: eu sou da fé. Eu digo: Senhor, eles colocam o joelho no chão, por quê, meu irmão? Quem está de pé, cuidado para que não caia. Cuidado para que não caia, que eu ouvi dizer que, olha, como Paulo disse aqui, eu vejo que o bicho o bicho feio lá, o bicho é perigoso mesmo. Ele engana. A palavra diz que o pecado engana e destrói, tem destruído vidas. E se você não se cuidar, você vai ser uma dessas vidas, dessas vítimas. Mas estou amedrontado, temendo que de alguma forma vocês sejam desviados da sua devoção simples. Quantos estão parando de louvar? Quantos não estão parando de orar? Quantos não estão parando de buscar o Senhor? Quantos? Da devoção simples e pura do vosso Senhor, tal como Eva foi enganada pela astúcia de Satanás, da serpente. Vocês parecem tão ingênuos. Paulo estava vendo aquele povo na frente dele, sem entender o que ele estava entendendo, sem viver a vida que ele estava vivendo, porque Paulo vigiava. Era um homem de Deus, era um homem que se uniu ao Senhor e fazia o Espírito só com ele, e o Espírito revelava coisas a ele, e Deus tem revelado coisas a esta igreja. Amém. Não pareçamos ser ingênuos, voadorzinho: não, eu estou indo para ali, tem uma pessoa ali que se o diabo tocar, ela fica parada. Me entreguei, não reage, não faz nada, não luta pela oração, pela família, pela casa dela, mas quer viver uma vida simples, brincando com o astuto. Vocês parecem tão ingênuos, creem em qualquer coisa que alguém lhes diz, mesmo que esteja pregando sobre outro Jesus diferente daqui que nós pregamos, ou um Espírito diferente do Espírito de Deus que vocês receberam, ou mostrando outro caminho para a salvação. Paulo viu essa deficiência neles, e essa deficiência ainda hoje existe no meio do povo de Deus, irmãos. Em Efésios 2,10 diz: porque somos feituras sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Amém? Você se vê assim? Eu nasci nesse mundo para fazer a diferença. Eu nasci nesse mundo não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me chamou das trevas. A vontade daquele que me deu uma vida eterna, que eu vou ter vida eterna graças a Ele. Então eu vivo para Cristo, eu não vivo para mim mesmo. Eu não vivo para agradar a minha vida, não fazer a minha vontade, mas a vontade, como Jesus disse, daquele que me enviou. Nascemos como feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, a quais Deus preparou para que andássemos nela. 1 Pedro 2,9 diz: mas vós sois geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Amém? Eu fui chamado das trevas para proclamar a grandeza de Deus, para mostrar e fazer a diferença do meu Deus. Mas sabe, irmãos, é interessante. Em 1 Reis 18, 21, Elias, no Monte Carmelo, ele reúne aquele povo e ele diz uma palavra. E Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando conchiareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Mas se for Baal, seguiu Baal. Porém, não lhe respondeu nada a ninguém. Se eu sou de Cristo,
Sabe uma palavra que está vindo no meu coração esses dias? Quem tiver sujo, se suje-se mais. E quem tiver limpo, se purifique mais. Quem quer santidade, busque santidade mais. Quem quiser um mundão está aberto aí, mas a porta é estreita. E a porta é estreita, o caminho é largo. Espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Em Lucas 13, abram suas Bíblias aí, Lucas 13. Glória a Deus, irmãos. Deus é bom em todo tempo. Lucas capítulo 13, no versículo 22. Olha o que diz essa palavra. E percorria Jesus as cidades, as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um Senhor, disse-lhe um, Senhor, são poucos que se salvam? E ele lhe respondeu, portai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Muitos vão ficar cambaleando e não vão poder entrar. Está aqui em vermelho aqui, ó. Jesus falando, não vai poder entrar. Muitos vão tentar entrar, mas não vão conseguir. Amém? Está escrito, porfiar por entrar pela porta estreita. Larga o caminho que conduz à perdição, e são muitos que vão entrar por esse caminho. Está escrito na palavra de Deus. No livro de Êxodo, capítulo 32, abra suas Bíblias, Êxodo 32. Glória a Deus. Nós somos um povo que crê no Senhor. Nós somos um povo que crê em Cristo e que quer viver uma vida com Cristo. E não pode ser só da boca para fora. Essa passagem diz respeito a Moisés. Moisés, estando com aquele povo, Deus fez milagres acontecerem, tirando os hebreus do Egito, da mão de Faraó, cuidou deles, maná caiu do céu, era um povo iluminado, sabe, irmãos, e Deus dando saída, dando estratégia, Ele vendo os milagres, porque muitos de nós sabemos os milagres, muitos de nós sabemos quem é o nosso Deus, mas aquele povo foi rebelde, aquele povo foi contradizente. No versículo 1, eles diz que eles fizeram um bezerro de ouro. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, porque Moisés tinha subido ao monte, Moisés se apartou por um momento. Uma coisa que Deus falou comigo nesses 4 dias atrás, e 3, 4 dias atrás, Ele falou sobre isso ao meu coração, sobre distrações. No momento de distração, você pode perder a sua salvação. Um momento de distração, Davi viu Betseba. E que Deus veio no meu coração na hora, Betseba. Uma mulher virtuosa, bonita, atraente. Tiago fala sobre o pecado, né? Que ele engana e destrói. E quando ele é consumado, gera morte. Foi o que aconteceu com Davi. Davi pagou um preço por aquilo ali. E Deus falou comigo, distrações. Fala para a igreja, cuidado com distrações. Alguma coisa vai tentar roubar a fé. Sabe, irmãos, nós estamos vendo tantas coisas acontecendo. Quanto menos tempo nós passamos na igreja, quanto menos tempo passamos sem meditar a palavra, sem orar, estamos sendo vulneráveis. Estamos ficando vulneráveis. E é interessante aqui, mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe, levanta-te, faz-nos deuses que vão adiante de nós. Nós queremos qualquer coisa. Sabe, existe um povo que é iludido com pirulito aí fora. Uma bala, toma uma bala. Tem crente fraco, irmãos. Ele se afastou por um tempo.
Já começaram a tocar fogo. Olha o que aconteceu. Façamos. Ajuntou-se, pois, o povo a Arão e disseram-lhe, parte B, levanta-te e faz dos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, ele tinha consciência que eles saíram da mão de Faraó, não foi pouca coisa não. Para chegar onde eles chegaram, só Deus. E nós sabemos de onde Deus nos tirou e o que Deus pode fazer com cada um de nós. Então é bom se apegar com Ele. Que se une ao Senhor, só um espírito com Ele. Então cuidado. Cuidado nas distrações. Porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse, arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos e de vossas filhas e trazei-nos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e formou o ouro com um buril, e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram, estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Misericórdia. Acreditam em qualquer coisa. Tem pessoas se afastando da igreja, acreditando em qualquer coisa aí fora. Acreditando em qualquer coisa. Estão se afastando da palavra, da pureza, da simplicidade de Cristo, não estão percebendo. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele, versículo 5. E Arão apregoou e disse, amanhã será a festa do Senhor. E no dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocausto, um povo dividido, e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber. Depois levantaram a se afogar. Então disse o Senhor a Moisés, vai, desce. Viu que Deus não estava com eles? Porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido. E depressa se tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado. Quantos nos têm se desviado do caminho que Deus tem ordenado? Quantos nos têm se desviado da simplicidade de Cristo, fazendo a sua vontade, não a vontade de Deus? Quantos? Quantos não estão assim? Fizeram para si um bezerro de fundição e perante ele, Deus dizendo a Moisés, se inclinaram e sacrificaram-lhe e disseram, estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés, tenho visto este povo, e eis que é o povo obstinado. Agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles, e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Deus está dizendo, o teu negócio é com você, Moisés. Deus está dizendo, o teu negócio é com aquele que tem negócio comigo. Aquele que tem aliança com Deus é como Raabe, a meretriz, lembra? Que os espias foram lá espiar lá aquele lugar, e o que aconteceu? Desceram fogo naquele lugar, só a casa daquela mulher foi protegida. Quem tem aliança com Deus vai viver bem. Aqueles que escutam a voz do Senhor e seguem os caminhos do Senhor vão viver bem. E aí ele diz, esse povo é obstinado, agora pois deixa-me que o meu furor, versículo 10, continuando, se assenta contra eles e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse, ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito, com grande força e com forte mão? Um intercessor. Existem intercessores ainda, intercedendo por muitos que estão se desviando. Jesus disse, eu sou o intercessor. Amém? Ele é o nosso intercessor. Glória a Deus. E aí, irmãos, Deus colocou algo no meu coração. Em 1 Coríntios 3, versículo 16 e 17, diz a palavra do Senhor. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós?
Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Amém? Deus, quando te pegou, Ele disse, você agora é morada minha. Você é templo do meu Espírito. Então eu sou templo do Espírito Santo. E eu tenho que tomar posse disso, irmãos. Eu não posso pegar o templo do Senhor e fazer corpo de uma meretriz, como Paulo disse aqui na palavra. Eu não posso, não é certo. E eu quero que vocês se coloquem de pé no nome de Jesus. Eu falei essa palavra, irmãos, porque nós temos que ter cuidado, amém? Quem sabe aí, na virada de ano, tem uma palavra, mas a palavra de Deus é essa, irmãos. É uma palavra que nos traz ânimo, amém? Que fala a verdade. Glória a Deus. Aleluia. E eu oro por sua vida em nome de Jesus. Eu oro para que você fique firme na fé. Que você não vacile. É como está escrito que aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Vocês foram chamados, irmãos, para viver uma vida com Deus. Amém? Então glorifique Deus nos seus corpos, nas suas vidas. Uma vez que nós temos um alvo, e o nosso alvo é Cristo. Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Você pode dizer isso, Cristo vive em mim. E você pode viver uma vida com Cristo. Você pode ter uma vida nele, uma vida de paz, uma vida de alegria. E o Senhor quer ver você, irmãos, motivado por essa palavra. O Senhor quer ver você se alegrando, sabe, e chamando a muitos ao arrependimento. Deus quer fazer algo novo na tua casa, na tua família. Nesses dias eu tive um sonho muito revelador. Eu falei com Karine e quando eu vi esse versículo falando da simplicidade de Cristo, que a serpente vai tentar afastar muitos da verdade, afastar da pureza de Cristo, da simplicidade que há nele, da humildade, porque a humildade jamais pode se afastar de nossas vidas. É um selo, sabe, a marca do cristão, é um amor. E temos que amar uns aos outros, temos que buscar a paz e seguir a paz com todos, e a santificação, que sem a qual ninguém verá o Senhor. E nesses dias eu tive um sonho, e eu estava num carro, e eu comprava um terreno, e tinha outro terreno do lado, e tem que pegar os dois terrenos, para formar um maior. E na minha mente eu ia fazer um galpão bem grande, ia fazer uma igreja. Mas eu não queria que ninguém soubesse ali que eu estava comprando aquele terreno. Eu fiquei dentro do carro, me escondendo, me esquivando para um lado e para o outro. Era um final de tarde. E quando eu dobro na esquina de uma rua, tinha uma casa, uma senhora, e tinha uma mulher em pé assim. E eu tenho para mim que eu vi a irmã Cecília. E aí a mulher olhou para mim e disse, entre na minha casa. E uma casa bonita, mas simples, bem bonita. Era uma casa simples, diferente das outras casas. E ela disse, esse é o padrão do Apocalipse. Essa é a casa do Apocalipse. E aí eu fiquei olhando na casa. Sim, é a casa do fim, vai ser esse modelo aqui. As casas aqui é assim. Ela estava me mostrando como se quisesse, como queria que eu fizesse a minha casa. Eu conversando com Karine, e Karine disse, isso é um padrão. É um padrão de quem vai ser salvo. Eram iguais, alguns iguais, mas essa era diferente. Essa era humilde, bem limpinha, e tinha um lado dela, tinha um corredor bem profundo assim. E eu disse, quando vem muita chuva, eu disse, não faz medo, porque a água desce todinha por aqui. E eu disse, águas correntes, elas não param aqui. Aí eu fiquei olhando assim, eu disse, Karine, que sonho. Eu me levantei de madrugada, a gente orou. Aí quando eu orei com você de madrugada, não foi? Aí foi deitar o fundo e falei para o seu sonho, na cama mesmo. Então assim, irmãos, existe um padrão para subir. Existe um modo. Amém?
E essa simplicidade não pode se afastar do seu coração. Esse amor que você tem a Deus. Estamos vivendo os últimos dias. E naquele dia, muitos vão ser pegos de surpresa. Sabe, irmãos, eu acredito que vai ser um abrir e fechar de olhos, tudo será transformado. Mas podemos viver a nossa vida em paz aqui. Mas lembrando que nós somos cidadãos dos céus. Lembramos que nós fazemos parte da família de Deus. E que ninguém vai roubar a nossa coroa. Você pode proteger a sua casa, você pode proteger a sua vida. Você pode, sabe, orar pelos seus. O inimigo não tem poder sobre você. Mas lembre-se, você não pode amar dois senhores. Porque você vai amar um e aborrecer o outro. Não poder servir a Deus e ao mundo. Sirva a Deus. Coloque o Senhor em primeiro lugar na tua vida, no nome de Jesus. Aleluia, Pai, eu louvo a Ti, Senhor. Eu oro ao Senhor pela Tua igreja, Senhor, que foi comprada com Teu sangue, remida pelo Teu sangue. O Senhor disseste, ó Jesus, que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Nós oramos por aqueles que estão frios espiritualmente, que estão sendo enganados, suas mentes, seus corações desviados da verdade, que eles voltem para o Senhor, que eles busquem o Senhor enquanto se pode achar, que eles invoquem o Teu nome enquanto o Senhor está perto. Eu oro pelos nossos, aqueles que não Te conhecem ainda, que haja alegria da salvação na mente deles também, no coração deles também. Meu Deus, em nome de Jesus, que venhamos entender, Senhor, que é um tempo breve que nós passamos nessa terra, e que nós temos que dar o nosso melhor ao Senhor. Nós temos que dar o nosso melhor, as nossas vidas totalmente entregues a Ti, Pai, corpo, alma e espírito, para a glória do Teu nome. Não temos a nossa vida por preciosa, conquanto o Teu nome seja exaltado e glorificado, colocado em primeiro lugar em nossas vidas. Nós não queremos ser igrejas, Pai Santo, mornas, não, mas um povo que conhece o seu Deus, um povo zeloso, fazedor de boas obras, no nome de Jesus. Eu oro por libertação nessa noite, eu oro por cura, eu oro por restauração. Eu profetizo um tempo abundante em nossas vidas, uma nova estação, um novo tempo, um novo ciclo, Senhor. Discernimento espiritual sobre a Tua igreja, para eles olharem com os olhos da fé, para eles verem o que o Senhor está preparando para eles, a Tua vontade que é boa, perfeita e agradável, os pensamentos que têm a nosso respeito, que é de paz e não de mal. É isso, Pai, que eu oro para que venha ter em cada um deles uma visão de águia, para detectarem, Deus, as astúcias do inimigo e se afastarem para bem longe. Em nome de Jesus, que venhamos fazer o que está escrito, nos afastarmos de toda e qualquer aparência do mal. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.